Questão 2, Enem. Enem PPL, né? 2011. Vamos lá. A força de atrito é uma força que depende do contato entre corpos. Pode ser definida como uma força de oposição à tendência de escorregamento dos corpos. E é gerada devido às irregularidades entre duas superfícies em contato. Na figura, as setas representam forças que atuam no corpo e o ponto ampliado representa as irregularidades que existem entre as duas superfícies. Na figura, os vetores que apresentam as forças que provocam o deslocamento e o atrito são respectivamente. Mais uma vez, olha pessoal, eu sempre peço a vocês, vai resolver uma questão, foca na pergunta. Qual é a pergunta dessa questão? Você tem que ficar concentrado nela. Ó, aqui no finalzinho, procure a pergunta. Na figura, os vetores que representam as forças que provocam o deslocamento, primeiro isso, o deslocamento, tá certo? E o atrito. Então, ele quer que você mostre os dois vetores. Um que representa a força que provoca o deslocamento e o outro vetor que representa a força de atrito. Eu ainda não falei de atrito, vou falar na aula de hoje, tá certo? Mas veja, as forças de atrito elas surgem quando há deslizamento entre duas superfícies, deslizamento, escorregamento. Ou a tendência de escorregar. Não está escorregando, mas existe uma tendência. Existe uma força solicitando o movimento, apesar de não ter começado o movimento. Então já vai a primeira dica hoje sobre forças de atrito. As forças de atrito, elas surgem quando? Quando existe deslizamento ou escorregamento entre duas superfícies, ou quando pelo menos existe uma tendência ao escorregamento. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha esse caderninho aqui, tá certo? Esse caderninho aqui. E sobre esse caderninho eu tenho aqui uma borracha. Sobre o caderninho eu tenho aqui uma borracha, tá certo? Então veja, se existir um deslizamento entre essas duas superfícies, já existe aí entre elas forças de atrito. Um deslizamento, um escorregamento. Mas, por exemplo, a princípio, considerando isso aqui horizontal e esse objeto em repouso, não teria nem tendência de deslizamento. Mas se eu provocar uma pequena inclinação, aí já aparece uma tendência de escorregamento. O objeto tende a escorregar para baixo. Então aqui já teria sim forças de atrito, tá certo? Com esse comentário inicial, a única coisa que eu quero passar para vocês com esse comentário inicial é quando é que surge forças de atrito? Quando é? Anote aí. As forças de atrito elas surgem quando existe deslizamento, escorregamento entre duas superfícies, duas ou mais, ou também elas surgem quando existe pelo menos uma tendência de escorregamento, uma tendência de deslizamento entre essas duas superfícies, beleza? Tranquilo? Ele quer a força que tenta provocar o deslocamento, né? É essa força aqui, ó, esse vetorzinho que está empurrando o bloco para a direita, é essa força, talvez seja alguém que esteja aplicando essa força aí que tenta fazer com que esse objeto sofra deslocamento. Então é essa força aí que provoca o deslocamento, tá certo? É ela que provoca o deslocamento. Ele está perguntando, em primeiro lugar, essa força. E em segundo lugar, ele pergunta sobre a força de atrito. Aí veja, pessoal, as forças de atrito, já anote isso aí, a aula de hoje eu vou falar muito sobre isso. A força de atrito, ela é sempre contrária ao deslizamento ou à tendência de deslizamento. Eu vou repetir, a força de atrito, ela é sempre contrária ao deslizamento ou à tendência de deslizamento. Veja que esse bloco, quando é empurrado por essa força aqui, ele tende a escorregar para a direita. Então a força de atrito está no sentido oposto ao escorregamento, ao deslizamento. Tudo bem? Então o outro vetor aqui que representaria a força de atrito é esse aqui. Então esse aqui é o primeiro vetor e esse aqui é o segundo vetor. Então qual seria a nossa resposta?
para essa questão? Seria a letra A.